Pega a sua Bíblia comigo, abra no Evangelho escrito por Marcos. Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Capítulo de número 7. Seja bendito o nome de Jesus. Dentre as coisas também muito particulares e felizes desta noite, eu estou também usufruindo do privilégio de, em espaço de culto, estar pela primeira vez com a pastora Ana, com seu esposo, com a sua família, com a família, porque banda vira família, não é? Então, os meninos tão bacanas, e eu estou muito feliz de estar com vocês, que alegria. A minha esposa me antecipou, falou, você vai amar a pastora Ana, a ministração dela, e isso é muito verdade, e eu quero louvar a Deus por isso. E já vou jogar um convite de púlpito, já que eu quero demais que vocês estejam na conferência ouça com a gente, em algum canto. Se ela não for mais, você vai lá, tá bom? Em nome de Jesus, a culpa é toda sua. Mas enfim, fui muito abençoado por vocês hoje aqui, que benção, e já quero de verdade já lançar aqui, deixar essa bola quicando só para a gente matar na hora lá do jantar, né? Seja Deus louvado. Quando se encontraram Marcos, capítulo de número 7, põe os olhos no verso 24, graças a Deus. Se puder dar um pouquinho mais de monitor para mim, o PA estava maravilhoso, mas se você puder abrir um pouquinho só o monitor mais para mim aqui, eu vou ser muito agradecido. Glória a Deus. Se você encontrou Marcos capítulo 7, verso 24, diga bem forte, eu amo a Bíblia. Ficou horrível, mas você pode fazer muito melhor que isso. Vamos de novo? Se você encontrou, diga, eu amo a Bíblia. E levantando-se, foi dali para a região de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Quantos podem dizer amém? Bom, meus irmãos, embora o pastor tenha me dado liberdade, mas é uma questão, né, de sensibilidade e razoabilidade, eu não vou me prolongar muito. Eu sei que a gente teve alguns contratempos para o início da reunião, caiu muita chuva, né? E eu quero, obviamente, respeitar os irmãos que chegaram cedo e etc. Então, não vou me prolongar. Mas, nesse tempo que nós vamos passar juntos aqui, desfrutando das Escrituras, desfrutando da beleza da graça, desfrutando do mundo profético que se abre quando nós vamos abrir a Bíblia, eu queria que você pudesse me emprestar toda a sua atenção, que verdadeiramente a sua mente pudesse estar cativa à compreensão e o entendimento de tudo aquilo que nós vamos propor pelo Espírito de Deus. Esses versículos que nós lemos aqui, eles falam de uma pequena viagem que Jesus fez. É uma pequena viagem mesmo, mas é uma viagem muito importante. É uma viagem muito importante porque ela foi uma viagem única dentro do ministério de Jesus. Eu disse que foi uma viagem? Não. Foi uma viagem? Ela foi uma viagem única porque esta foi a primeira vez. Se eu fosse você, eu não perderia isso. Essa foi a primeira vez. Mas não foi só a primeira vez, foi a única vez que durante todo o período do seu ministério, Jesus fez uma coisa. Ele visitou um lugar, uma cidade, um território que estava fora da Palestina, fora daquilo que nós chamamos de Terra Santa. Então Jesus, aqui em Marcos 7, pela primeira e também pela única vez do seu ministério,
ele colocou os pés num território que não era de Israel, um território que era gentil. Pastor, mas isso tem muita importância, assim, você está dando tanta ênfase, tem muita importância. Só pelo fato de esta ser uma única vez, isso já torna importante. Mas também é muito importante, porque você precisa entender que naquele tempo as pessoas não viajavam como elas viajam hoje. E havia muitos impedimentos de natureza religiosa que restringiam muitas viagens das pessoas. Só para você se lembrar, dentro do próprio território da Palestina, você tinha ali dentro, no miolo, o território de Samaria, que por uma questão religiosa, os judeus não passavam. Eles davam uma volta enorme para poder transitar entre Galiléia e Judéia, só para não passar por Samaria. Então, visitar um território estrangeiro, pagão, isso era uma coisa que as pessoas não faziam. Então, isso trouxe, obviamente, para esta viagem, um peso e um significado muito grande. Essa não foi uma viagem qualquer. E ela também não aconteceu por razões quaisquer. Jesus foi, naquele dia, aonde ele foi, por uma razão muito profética. Uma razão que mexeria com coisas muito antigas. Uma razão que removeria em marcos estabelecidos há muito tempo. Uma razão que traria libertação de cadeias muito velhas. Uma razão que faria com que Deus mexesse com coisas que estavam paradas há muito tempo. Alguém já está dizendo glória a Deus? Uma razão que faria com que o mundo espiritual se movesse de uma maneira assustadora. Mas uma razão que traria libertação, escape, livramento, salvação e reconquista de territórios. Eu queria que você pudesse olhar para alguém perto de você e dissesse assim: hoje, a boa notícia é, há uma decisão no coração de Jesus, pisar lá. Lá onde? É lá mesmo onde você está pensando. É lá mesmo. É lá naquele terreno improvável, é lá naquele território esquecido, é lá naquele lugar que foi abandonado às traças, é lá naquele lugar, naquela casa, naquele contexto familiar que foi entregue à sorte, entregue ao acaso. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, já há no meu coração e na minha agenda uma viagem. Eu vou pôr os pés num lugar e depois que eu colocar os pés, gente que está, mas não deveria estar, vai ter que sair de lá. Coisas que estavam atrasadas, eu vou colocar em ordem, eu vou arrumar o calendário, compensar o tempo perdido, vou tapar os buracos, preencher os espaços e vou fazer uma coisa nova. E se alguém acredita, se manifeste de alguma maneira, por favor. Aleluia. Mas quando eu digo para você que estamos falando de uma viagem de Jesus, que mexeria com coisas que remontavam há muito tempo, eu preciso justificar o que eu estou dizendo. E para justificar o que eu estou dizendo, eu digo para você que essa localidade visitada por Jesus, ela começa a aparecer nas páginas da Bíblia, não é no Novo Testamento não, é no Antigo. E é bem mais lá para trás, no tempo dos reis. Porque a Bíblia vai dizer, no capítulo 5 do primeiro livro dos reis, que Davi tinha uma amizade com Hirão, rei de Tiro. Eu estou falando do mesmo lugar do texto que nós lemos. Quem está comigo, diga amém. Essa amizade fez com que Hirão, o rei de Tiro, estabelecesse uma relação que excedeu a diplomacia. Uma relação com Davi e com Jerusalém que fez uma relação de aliança. Aliança de cooperação. Aliança de contribuição. Isso para Deus é muito sério. Porque os homens fazem as coisas e se esquecem. Se esquecem até do que fizeram, quanto mais do que fizeram por eles. Deus nunca. Deus não esquece de jeito nenhum. Então considere, Davi vai ficar velho e vai morrer. E a incumbência de construir o templo é passada para seu filho Salomão. Só que quando Salomão assume o reino de Israel, ele
recebe também aquela aliança, aquela amizade e aquela cooperação. Não sou eu, é a Bíblia quem diz que Irão, o rei de Tiro, vai mandar uma enormidade de materiais para a construção do templo. Preste atenção nisso. Eu não estou falando que ele mandou material para construir uma padaria, nada contra a padaria, eu adoro pão. Meu Deus, podia até gostar menos, né? Aleluia. Eu não estou falando que ele mandou material para construir um mini mercado. Eu estou falando que ele mandou material para construir o templo de Jerusalém. Se é o tipo de oferta que é elevada a um patamar altíssimo. Imagine se você participa da construção, do processo de construção de uma igreja. Por exemplo, esse templo aqui. Quem já era membro dessa igreja quando esse lugar aqui foi construído, ou reformado, arrumado, seja lá o que for. Quem já era membro daqui? Isso te alegra? Te alegra? Tem oferta sua aqui, nessas paredes, nessa casa? Tem oferta sua aqui? Diga amém. Isso te traz orgulho? Sim ou não? Você imagina o que é que você ofertar para a construção do primeiro templo? Primeira vez que um endereço fixo foi estabelecido para que o Deus de toda a terra fosse cultuado. Irmão, isso é coisa grande demais. Então a cidade de Tiro está marcando o seu nome na história. Mas não é em qualquer história, é na história da adoração. Esse é o tipo de coisa que Deus não esquece. Eles marcam presença, marcam espaço. A amizade que Irão tinha com Davi passa agora para Salomão. Então tem cooperação, tem diplomacia, tem amizade, tem oferta. Estas coisas Deus não esquece. Estas coisas Deus não. Só que o tempo foi passando. E no que o tempo foi passando, a história que tinha tudo para se desenrolar, de maneira que eles ficassem cada vez mais próximos, ela começa a se desenrolar de uma maneira estranha. Ela se desenrola de uma maneira estranha, embora Deus tenha cumprido a parte dele. Eu disse que Deus cumpriu a sua, Deus cumpriu a sua. Então Deus tinha cumprido a parte dele. E Deus cumpriu a parte dele, preservando, honrando, sustentando. Só que lá dentro as coisas começaram a se complicar. Pastor, complicaram um pouco? Não, complicaram muito. Pastor, quero ter uma ideia do quanto complicou. Então depois você leia Ezequiel 27, 28 na sua casa. Depois. Por quê? Porque lá está escrito que Deus decidiu mandar uma palavra. Para quem? Para o príncipe de Tiro. Esse texto ele é tão forte que ele é associado, ele é uma alegoria da denúncia do pecado de rebelião do próprio Satanás. Então é coisa grave demais. Deus pega Ezequiel, o seu homem de confiança, assim: Ezequiel, mande uma mensagem. Para quem, Senhor? Para o príncipe de Tiro. O que o Senhor quer que eu diga para ele? Diga para ele que ele não é rei. Diga para ele que ele quer colocar o trono dele no coração dos mares, porque Ciro era uma cidade portuária, Tiro era uma cidade portuária. Manda dizer para ele que ele pensa que ele é Deus, mas que ele não é Deus coisa nenhuma, e ele não eleva o trono dele acima do meu. Então eu quero que você perceba que houve uma ruptura. Porque nós temos no momento, pastor, eu já estou impaciente. Puxa, não fica não, vamos construir isso junto. É coisa boa. Então veja, de um lado nós tínhamos um cenário de cooperação, de adoração, de escrever o seu nome na história da adoração, amizade com o rei, diplomacia, oferta, aliança, estava tudo indo bem. De repente, nesse mesmo lugar, que um dia teve reis que eram amigos de Israel, agora tem alguém sentado no trono dizendo: quem manda aqui sou eu, e eu elevo o meu trono acima de Deus, Deus aqui sou eu. E o Senhor diz assim para ele, para Ezequiel: Ezequiel, mande dizer para ele que não é o que ele está pensando não, hein? Mande dizer para ele que eu tenho uma memória com essa cidade. Alguém está por aí?
Mande dizer para ele que eu instituo e destituo, eu coloco e tiro, eu movo e removo. Mande dizer para ele que lá nos meus dados, lá nos meus arquivos, tem oferta dedicada, tem lágrima dedicada, tem oração dedicada, tem joelho dobrado e eu não me esqueci. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu já cheguei. Há um memorial diante de Deus até o respeito, a respeito da tua casa, a respeito dos teus anos de dedicação à obra de Deus, e ele me trouxe para dizer: não é alguém que queira reivindicar um poder que não lhe pertence, que vai tomar a direção da tua casa, da tua vida, nem dos teus negócios. Eu trouxe um profeta para dizer: não é bem assim. Oh, glória! Alaicho Manaya. Ezequiel, diga para ele que não é bem assim não, hein? Não é do jeito que ele está pensando não, hein? E eu já estou construindo um plano de retomada de poder e de território. Pastor, mas peraí, o senhor falou que a coisa estava indo tão bem. Como é que o negócio desgringola desse jeito? Como é que a coisa que estava indo tão bem desce a bancarrota desse jeito? Tem uma explicação. E essa explicação passa por um homem. Pergunte, qual é o nome dele? Etibaal. Etibaal, ele era um sacerdote, ele não era político, ele era um sacerdote. Um sacerdote de Tiro e Sidom. E aí o que ele fez? Ele deu um golpe. E ele tomou o poder da dinastia daquele rei que era amigo de Davi e Salomão, lembra dele? Sim, veio o filho dele, o neto dele, o bisneto dele, e estava tudo indo bem. Aí esse sacerdote se levantou. E isso aqui é muito sério. Porque quando esse sacerdote tomou o poder de Tiro, ele misturou o problema de Tiro com política e espiritualidade. Ele não tomou só o domínio político. Como um sacerdote, o mundo espiritual, se eu fosse você, eu ficava aqui. O mundo espiritual, ele obedece a leis. O mundo espiritual tem um regimento irrevogável. Um sacerdote é um sacerdote, sempre será. Vou te dar uma prova só. Os sacerdotes do tempo de Jesus eram crentes? Os sacerdotes do tempo de Jesus eram crentes? Tem gente que está na dúvida ainda, os caras mataram Jesus, irmão. Eles eram crentes? Mas quando o sacerdote rasgou suas vestes, o sumo sacerdote, diante de Jesus, sem saber como ele era o sumo sacerdote do ano, ele transferiu o sumo sacerdócio para Jesus. Porque o mundo espiritual tem regimentos muito esclarecidos e irrevogáveis. Então Etibaal é um sacerdote no mundo espiritual. Quando ele toma o poder de Tiro, ele vira uma chave no mundo espiritual, e a regência, a amizade, tudo de bom que havia começa a declinar, e agora Tiro e Sidom estão numa dificuldade tão grande que Deus chega a dizer: o diabo está lá, sentado num trono, dizendo que o Deus é ele. Só que aí, meus irmãos, agora vai ficar bom demais da conta. Quem ainda está aí, diga amém. Só que aí eu vou olhando para as escrituras e vou lendo os evangelhos, e quando vou lendo o evangelho de Marcos, o capítulo 7, eis que de repente a Bíblia vem trazendo, depois de muitos séculos e muitas páginas de volta, o nome da cidade de Tiro para a minha leitura, e eu vejo que ela aparece assim: Jesus decidiu rumar na direção do território de Tiro e Sidom. Pastor, Deus demorou? Não. Deus enviou a alternativa infalível para reconciliar o que está perdido, para achar o que está destruído e para ganhar aquilo que se foi. Pastor, Deus podia ter enviado um profeta a Tiro, além de Ezequiel. Ele também poderia ter feito algumas coisas pela sua vida, e você pensa que se tivesse acontecido, elas teriam resolvido tudo, mas ele me trouxe para dizer: eu não estava demorando, eu estava mandando a alternativa infalível. Infalível!
Porque os profetas podem não ser ouvidos. Mas quando Jesus entrou ali, ele entrou para decidir. Eu queria que você acordasse alguém do seu lado e dissesse para ele, não fica com medo não, dissesse assim: eu sinto que você pensa que Deus demorou muito, ou está demorando muito, para agir na sua casa. Eu sinto que você pensa que Deus já podia ter usado alguém para resolver os problemas da sua família, mas eu sinto em te dizer uma palavra: eu estou mandando uma alternativa, mas ela é a definitiva. Jesus olha para os discípulos assim: vamos embora, levanta. Para onde nós vamos? Vamos marchar. Aleluia. Vamos embora, arruma. Pedro se arruma, Tiago se arruma, todo mundo se arruma. Vamos embora, vamos embora. Para onde? Vamos caminhando, vocês vão saber para onde. Se ele dissesse para onde, ele não saía nem de casa, era um medroso que só. Aí diz a Bíblia então que Jesus vai começar a caminhar. Eu quero que você pense isso daqui comigo. Porque Jesus está caminhando na região norte da Galileia. Até aí não tem problema nenhum. Só que o norte chega uma hora que termina, né, irmão? E quando termina o norte de um país, vai começar uma outra região de um outro país. Que você chegou numa front. Enquanto Jesus não se aproximava da fronteira, para eles tudo bem. Porque qualquer lugar que Jesus parasse dentro do território de Israel, na cabeça deles, era jurisdição de Jesus. Então, se Jesus está na jurisdição, eles estão bem. Se Jesus está na jurisdição, eles estão tranquilos. O que eles não esperavam é que Jesus iria para um território que na cabeça deles não pertencia à sua jurisdição. Mas isso só aconteceu na cabeça deles porque eles não leram o salmo que a pastora mencionou aqui. Do Senhor é a terra. Pastor, onde o senhor vai chegar? Já cheguei. Não tem fronteira para Deus. Ele não precisa de passaporte. Ele não precisa solicitar visto de consulado nenhum para ir em lugar nenhum. Ele não paga pedágio. Para ele ninguém levanta, cancela. Ninguém diz se ele entra ou não entra, se pode ou não pode. Se ele não for pelo chão, ele sobe nas asas de um querubim. Orema cantaramasheia. É uma tolice muito grande alguém pensar que um território não vai ser visitado por Deus porque tem uma história assim ou assim, um passado assim ou assim, porque é muito longe assim, assim, porque está esquecido assim ou assim. Eu vim reafirmar no teu coração uma fé que eu creio que você tem. Ela só anda meio, né? Qual? A que Deus vai lá. Isso aqui tinha que ter entrado no teu coração. Vou repetir: Deus vai lá. E Ele não vai chegar assim pedindo licença, não. Ele vai chegar com o pé na porta. Ele me trouxe para dizer: eu vou lá. Eu não vou chegar cheio de dedos, não. Eu vou chegar dando palavra de desocupação e de ordem. Ele me disse: eu vou lá. E não vou para fazer acordo, vou para mandar o inimigo sair. A caminhada estava boa. A caminhada estava boa. E a caminhada era na direção norte da Galileia. Até que o norte vai ficando mais norte. Mais norte. Médio norte. Extremo norte. E agora os discípulos estão olhando. E um está olhando para o outro olhando para um está dizendo assim: você acha que ele vai fazer o que eu estou pensando que ele vai fazer? Aí o Pedro olhou para o João olhou para o André olhou e disse assim, para o Bartolomeu, disse assim: é o que eu estou pensando? Ele vai lá, porque, aí um outro falou assim, porque se eu estou certo, em Ezequiel 28 está escrito que o capeta tem um trono lá. A gente já tem tanto problema aqui em Israel, e ele vai logo onde o capeta tem um trono. Aqui na Judéia, na terra dos nossos irmãos, os caras estão pegando em pedra para nos matar. E ele está querendo ir para o lugar onde o diabo reina.
ele está bem hoje não. E Jesus continua andando, e eu estou vendo um olhando para o outro, dizendo, é hoje que a casa cai. Onde ele vai se meter? Ele vai se meter no ninho. Ele vai mexer com um maribondo. Ele vai pegar a vara e vai cutucar o ninho do maribondo. Ele vai mexer no vespeiro, porque ele é Deus. Glória! O Senhor me trouxe para dizer uma palavra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não foi muita palavra para pouco glória. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. À medida que a fronteira vai se aproximando, eu penso que a inquietação dos discípulos vai se aproximando, vai aumentando também. Então Jesus vai pisar, pela primeira e única vez em todo o seu ministério, num lugar estrangeiro fora da Palestina. E quando ele coloca os pés lá, e os discípulos também, eu penso no medo deles. Jesus então escolhe uma casa para entrar, e eles estão apavorados. Eles querem que aquilo tudo termine o mais rápido possível, porque Jesus decidiu cutucar a onça. Se tu soubesses quem está contigo. Ô Geazi, Deus me trouxe para te dar uma palavra. Que Deus abra os teus olhos para que tu vejas que maior é aqueles que estão conosco. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus pisou fora da Palestina? Sim. O senhor está dizendo que Jesus colocou os pés num território estrangeiro? Sim. O senhor está dizendo que Jesus colocou os pés num lugar que estava fora do mapa da Terra Santa? Sim. Eu estou dizendo tudo isso, mas eu estou dizendo tudo isso numa perspectiva técnica, numa perspectiva geográfica, porque numa perspectiva espiritual eu tenho outro panorama a te dar. Pastor, confundiu? Não vai confundir. Se você pegasse naqueles dias o mapa da Terra Santa, o desenho do mapa, pastor Adriano diria para nós: a terra que Deus escolheu termina aqui. E esse lugarzinho que está logo depois da fronteira não é de Deus. Deus não escolheu esse lugar, porque o desenho do mapa estava gritando e dizendo: Tiro está do lado de... Muito bom, vamos de novo. Tiro está do lado de... Fala para mim quantas vezes você já não se sentiu do lado de fora. Fala para mim quantas vezes você já não teve certeza que Deus tinha alguma coisa com todo mundo menos com você. Fala para mim se alguma vez você não olhou para alguém e disse assim: rapaz, se Jesus salvar essa pessoa. Fala para mim se não teve um dia que você olhou e disse assim: rapaz, isso aí não. Ali não dá, ali é cascudo demais, é trevudo demais, ali não vai, ali não rola, ali não acontece. Porque nós vamos desenhando nossos mapas. Os nossos mapas dizem respeito à forma como as coisas se desenvolveram na nossa visão. Na visão social, um está dentro, outro está fora. Na visão religiosa, um está dentro, outro está fora. Na visão gospel, um está dentro, outro está fora. E nós vamos fazendo os nossos mapas. Mas a boa notícia é: os homens têm seus mapas, Deus tem o mapa dele. E agora vem a notícia melhor ainda. Adivinha qual mapa prevalece, dos homens ou de Deus? Então tem uma palavra de Deus para entregar para alguém. Alguém levantou a mão lá atrás. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para alguém. Um mapa socialmente foi desenhado. Um mapa talvez até religiosamente foi desenhado. Um mapa foi desenhado politicamente. Um mapa diz que alguém está do lado de fora, não vai participar, não vai viver, não vai experimentar. Não é para ele, não há para ela, não dá para ele, não dá para ela. Com a história dele não dá, com a sua história não rompe. Vindo de onde você veio não acontece. Tendo o sobrenome que você tem não vai dar. Mas Deus me trouxe para dizer: eu redefino, redesenho todos os mapas que eu quiser. Pastor,
Tiro estava dentro ou estava fora? É uma pergunta difícil. Porque você tem que me perguntar na perspectiva de quem? Na perspectiva do mapa oficial de Israel, Tiro estava não digo um fora, bem redondo, bem grandão. Vamos de novo. Na perspectiva do mapa de Israel, Tiro estava Só que o problema é que esse mapa de Israel, que diz que a Terra Santa termina no extremo norte da Galileia, e que de lá para depois, ou seja, Tiro e Sidom, estando lá de fora, esse mapa tem um problema. Esse mapa só está assim por causa da covardia de alguém. Esse mapa não é o mapa como deveria ser originalmente. Pastor, mas aí o senhor está se levantando contra o quê? Não estou me levantando contra nada. Eu só recomendo que depois, calmamente, na sua casa, você abra a sua Bíblia. A irmã está abrindo a Bíblia. É depois em casa, irmã. Em Josué, capítulo 19, para você conferir uma coisa linda. Pastor, o que está escrito em Josué, capítulo 19? É um momento lindo. Pergunte qual? É o momento onde Josué, capitão do povo de Deus, que fez entrar Israel, atravessar o Jordão e passar e entrar na terra prometida, ele começa a chamar os cabeças das tribos. Para quê? Para desenhar o mapa. Porque Israel começaria a ser desenhada, ali a Palestina começaria a ser desenhada. E como funcionava o desenho? Funcionava com Josué chamando cada cabeça de tribo, com exceção de Levi, que não tinha herdade territorial, e apontando para cada cabeça de tribo quais cidades eles deveriam dominar e incorporar a seus mapas. Porque nada era deles naquele momento. Era uma reconquista, a terra que o Senhor deu a Abraão. Então ia ter que ser sangue, suor, luta, dor. E Josué foi lá chamando cada um. Se eu fosse você, não perderia isso. Eu começo a encerrar. Josué vai chamando cada um dos cabeças de tribo. Vem aqui, vamos pensar. Vem aqui, Benjamim, cabeça da tribo de Benjamim. E começava a apontar para ele. Olha, a terra que Deus te deu, cara. Olha, vai incorporar essa cidade aqui, essa montanha aqui. Você está vendo esse vale aqui? É teu, cara. Olha, é da tua tribo, se estabeleça por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Pega tudo isso aí que você é teu. Você está entendendo? Tô. Vai lá, graça e paz. Vem Judá. Aí vinha o líder de Judá. Aí Josué sentava com ele, estou vendo Josué com uma vara na mão, né? Desenhando assim no chão. Olha para cá agora, rapaz. Isso aqui é o que Deus mandou você conquistar. Você está entendendo? Tô. Então é o seguinte, ó. Sobe por aqui, desce por aqui. Está vendo essa montanha aqui? É tua, cara. Deus te deu isso aqui. Ô, glória. Olha, mas você tem que pegar essa cidade aqui também. Está vendo aquela outra sua também? Ó, aquele povo ali é meio esquisitão, mas toca eles para fora que aquela cidade é tua também. Está entendendo? Tô. Próximo. E assim foi. Até que chegou a hora de um em particular. Pergunte quem? Pastor, isso tudo está onde? Tudo na Bíblia. Josué 19. Leia depois. Aí chegou a vez de um outro cabeça de tribo, da tribo de Azé. Se fosse você, eu voltava agora, quem foi embora. Azé, vem cá, Azé. Vai fazer o que fez com todo mundo. A terra é assim, Deus te deu aqui, sobe aqui, desce ali, isso é teu. Aí Azé diz assim, Josué, me ajuda melhor. Quais são as cidades que eu tenho que dominar? Que o Senhor disse que são minhas. Ah, você quer uma lista? Quero. Está na Bíblia a lista. Essa, Tiro. Pastor, o senhor está falando o que eu estou pensando? Estou. Que quando o povo de Deus entrou em Israel, a determinação de Deus através de Josué era que Tiro estivesse do lado de dentro do mapa. Pastor, peraí. Então por que não está? Porque tem ordens que Deus dá e não são executadas. Porque elas passam pelo filtro do medo dos executores. Só existe uma resposta plausível para Azer não ter incorporado a cidade de Tiro ao seu território. Era uma cidade portuária, era bom para negócio, era bom para tudo. Só tinha um problema. Só tinha uma dificuldade. Sem dúvida alguma, os inimigos lá eram ferozes. A guerra lá era travada. Faltou em Azé coragem para entender e crer que aquele pedaço de chão deveria estar do lado de dentro do mapa. Pastor, o senhor pode dizer uma coisa que tem a ver comigo? Posso.
Muitas coisas não aconteceram na sua vida porque alguém foi covarde antes de você. Existem patamares que a sua família deveria estar vivendo. Pastor, por que não está vivendo? Porque seu avô foi covarde. Pastor, a minha casa deveria, minha família, meu sobrenome deveria ter essa realidade financeira? Não. E por que tem? Porque seu bisavô era um inescrupuloso, era da jogatina, perdeu tudo que tinha. Existem liberações. Pastor, melhor, vou melhorar. O Senhor Deus diz assim, a Bíblia diz assim, ó, os céus são os céus de Deus. E a terra? Os céus são os céus de Deus. E a terra Deus entregou aos filhos dos. Então, qual é a notícia que eu tenho para te dar? É verdade quando você pensa que algumas coisas poderiam ser melhores. É verdade quando você pensa que você poderia estar numa posição melhor. É verdade quando você pensa que a sua família poderia usufruir de uma posição melhor. Pastor, e por que isso não aconteceu? Porque alguém falhou lá atrás. Alguém não teve coragem para conquistar o que devia conquistar. Ou tendo conquistado, perdeu. Alguém negociou, cedeu o território, fez aliança com quem não devia, deixou o Etibaal entrar, sacerdócios indevidos, lideranças equivocadas, tempo perdido debaixo de tendas de impiedade e não dentro do templo do Senhor. Mas Ele me trouxe para dizer uma palavra, e se eu fosse você, eu estava de mão levantada. Deus me trouxe para dizer uma palavra, não tem nada perdido que eu não possa recuperar, não tem aliança quebrada que eu não possa restaurar. Eu mandei meu filho em Tiro para dizer para o diabo que o trono não era dele, o governo não era dele, a autoridade não era dele. E a palavra é: o Senhor dos exércitos está marchando na terra da tua vida, da tua casa, dos teus negócios, e vai ter um tempo feliz e próspero por lá. E quem acredita nisso se expressa de alguma maneira bem. Azer não teve coragem de colocar Tiro para dentro do mapa. Os séculos se passaram e vem Jesus em Marcos 7, chamando os discípulos para acordar, tomar café e sair. E se eles tivessem perguntado qual a missão de hoje, Jesus teria dito: corrigir um erro de séculos. Se eles tivessem perguntado qual é a missão de hoje, Jesus poderia ter dito: colocar para dentro quem nunca deveria ter ficado de fora. Se eles tivessem perguntado qual a missão de hoje, Jesus poderia ter dito: corrigir aquilo que Azé não teve peito e nem coragem, mas a mim não me falta nenhum dos dois. Eu vou lá, vou recuperar, vou restaurar, vou reconciliar, e o meu nome será glorificado ainda. Tem uma palavra de esperança para o teu coração. O nome do Senhor ainda será muito glorificado na sua família. O nome do Senhor ainda será muito glorificado na sua casa. O teu sobrenome, que por tantas vezes trouxe escárnio nessa cidade, ainda será objeto de honra para a tua família. Porque através de você, do que Deus fará em você, por você e através de você, Deus levantará o trono de Davi. Deus levantará o tabernáculo de Davi outra vez. Ou pega a mão de alguém que está do teu lado, fala para ele: bem-vindo à dispensação da graça, aonde o tabernáculo de Davi é levantado e o reino que não tem fim. Oh, glória! Há um trono sendo estabelecido na sua casa. O trono de Deus foi estabelecido na sua casa.
Portanto, nenhum outro governo pode prevalecer, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma dominação de regiões espirituais pode prevalecer, porque quando ele fala, o mortal se cala, quando ele pisa, o chão treme, quando ele brada, até o vento e o mar lhe obedecem. Eu queria te sugerir a tirar 10 segundos para levantar as mãos e somente glorificar o nome daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. Jesus foi a Tiro como rei. Como? Jesus foi a Tiro como profeta. Como? Jesus foi a Tiro como sacerdote. Como? Porque quem é que havia quebrado a aliança de Tiro com Israel? Um sacerdote muito fraco. Quem havia quebrado a aliança de Tiro com Israel? Um sacerdote. Então agora Jesus precisa ir também como sacerdote. E não é por acaso que esta é uma credencial que a Bíblia faz questão de dar a Jesus. E esta credencial é tão poderosa que ela diz assim: um sacerdócio, que é como o sacerdócio de Melquisedeque, que não tem princípio e nem fim. Então Jesus entra como rei, entra como profeta, mas entra como sacerdote. Porque se a aliança foi quebrada através de um sacerdócio ilegítimo, somente um sacerdócio legítimo poderia restaurar esta aliança. Eu quero que você compreenda, eu vou voltar a uma questão muito importante. O mundo espiritual tem regimentos seríssimos e inflexíveis. Você precisa entender que existem danos que você e pessoas que você ama sofreram, que foram causados por uma questão de sacerdócio. Existem danos que você, sua família, seu ministério, seus negócios sofreram, que foram resultado de um sacerdócio comprometido. Quem levantava a mão sobre você, você entende? Quem cobria você, você compreende? Quem abençoava você, você me entende? Quem era recebido na sua casa. Então, quando um sacerdócio compromete a nossa vida e atrasa a nossa jornada, somente um sacerdócio santo, vou repetir, somente um sacerdócio santo tem o poder de reparar aquilo que um sacerdócio profano estabeleceu. Eu não vim aqui jogar a conversa fora e nem brincar, eu vim ser um profeta de Deus para dizer: você está sob efeitos até hoje de coisas que aconteceram por uma mão que não deveria estar sobre a tua cabeça, anos ou décadas atrás, mas assim te diz o Senhor: eu estou levantando um sacerdócio santo, santo, santo sobre a tua vida e a tua casa. Compreenda, um sacerdócio santo, ele tem o poder. Eu precisava que você cresce nisso, mas eu sinto que a tua fé 10:9 ela já está meio... Não. Um sacerdócio santo, ele tem o poder de recuperar em um ano 10. Eu precisava de... Eu vou de novo. Pastor, não dá. Por quê? Porque eu fiquei muito... Pastor, não dá não. Por que não dá não? Porque foi muito tempo dando cabeçada, muito tempo estando no lugar errado, muito tempo submetendo minha família à liderança de autoridades que hoje eu entendo que eu não deveria. Pastor, não dá. É 10 anos no lixo, 15 anos perdido. Deus me trouxe para dizer: eu não vim jogar conversa fora não, hein, irmão. Eu saí de casa, foi 4 da manhã, hein? Não vim contar história aqui não. Deus me trouxe para dizer: um sacerdócio santo, quando se levanta sobre a tua vida, ele tem o poder de causar uma aceleração e uma recuperação tão grandiosa. Alguém está crendo? Que é um ano da tua vida debaixo de um sacerdócio santo.
vale mais do que 20 anos debaixo de um sacerdócio ilegítimo. Se prepare para viver a estação de maior prosperidade e crescimento da tua vida. Se Deus está nessa casa, se Deus está nesse sacerdócio, se Deus está na palavra que está na minha boca, então levanta a tua mão para receber. Deus vai acelerar tudo. Ela vai, chama na daracanto. Enquanto eu vou pedir a gentileza da banda da pastora Ana se posicionar aqui, eu queria que você sacudisse alguém do seu lado e dissesse para ele: se prepare para viver 10 anos em um. Vai de novo, se prepare para viver 10 anos em um. Em 2023, de janeiro a dezembro, Deus recupera 10 anos da tua casa. Eu preciso de alguém para crer nessa palavra. Quem tem glória, diga glória, porque não é para mim, é para Ele. Quem tem aleluia, diga aleluia, porque não é para mim, é para Ele. Quem tem canções de adoração, vai soltando, porque não é para mim, é para Ele. Chora mais. Há uma unção de Deus, ela é poderosa, ela é graciosa. Talvez algumas pessoas não terminem esse culto de pé. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas tem um peso de glória aqui nesse lugar. Noroconosha na canto jo menefai por entre os como de releve assaios, por entre as nuvens de canuceia faios. O Espírito de Deus desce o céu sobre nós aqui. Desce a nuvem da tua glória sobre nós aqui. Desce a nuvem da tua glória sobre nós aqui, Jesus. Dá um pouquinho de retorno aqui, querido. Desce a nuvem da tua glória aqui sobre nós, Jesus. Oh. Diga comigo bem forte: tudo. Muito fraco, a parte do bem forte você não entendeu. Diga: tudo estava planejado. Olha para o seu vizinho para ele entender melhor e diga: tintim por tintim. Tintim por tintim. Como é que estava planejado como? Tintim por tintim. Se você achar que tudo isso aqui é coincidência, eu vou te convidar a passar a lei gibi e deixar a Bíblia para lá. Você não merece ler a Bíblia, desculpa. Porque se você achar que a única vez que Jesus vai fora da Terra Santa é justamente no lugar onde o diabo tinha um trono denunciado em Ezequiel 28. Um lugar com quem Deus tinha, abre aspas, é só para você entender, uma dívida. Se você achar que é coincidência, que esse era o lugar que Deus disse: eu quero do lado de dentro, e os homens deixaram do lado de fora. Mas as coincidências não param por aí. As coincidências não param por... coincidência, né, irmão? É porque eu estou indo na sua, você está achando que é coincidência. Então eu vou te dar mais uma coincidência. O sacerdote Etibaal, lembra dele? Quem lembra dele? O sacerdote Etibaal que quebrou a aliança, que depois a dinastia piedosa de Irão, amigo de Davi, ele tinha uma filha. E qual o nome da filha dele?
Jezabel. Agora as coisas começam a ficar bem interessantes, porque nós vamos agora perceber que essa história tem um protagonismo, e ele é feminino. E nós vamos perceber que a grande desgraça de Tiro, ela começa com um sacerdote e logo depois vai para o colo de uma mulher. Por quê? Porque é Jezabel, guitarrista, que casa com Acabe, rei de Israel. E ela é a responsável por introduzir uma das coisas mais nefastas da história de Israel, o culto a Baal. Então nós temos uma mulher que surge na Bíblia, saindo de Tiro e Sidom. Não, você está aí ainda, você foi embora, minha irmã. A Jezabel morava em Tiro e Sidom, pastor. E ela sai de Tiro e Sidom. Ela sai levando as bugigangas dela todas, os ídolos dela todos. E chega lá em Israel, casa com Acabe, e agora os israelitas estão cultuando Baal por causa de Jezabel. Marcos 7. As mulheres foram embora ou ainda estão aqui? Metade eu acho que foram embora, jogar pelo grito. As mulheres foram embora ou ainda estão aqui? Marcos 7. O que está gritando aqui no pé do meu ouvido? Jezabel sai de Tiro e Sidom. Ela leva a idolatria, leva culto a demônios. Está gritando no meu ouvido aqui. Aí eu abro Marcos 7. Jesus vai para as cercanias de Tiro e Sidom. E de repente sai daquelas cercanias uma mulher, Sirofenícia grega de nascimento. Ela chega diante de Jesus e diz: eu preciso que o Senhor me ajude. Os discípulos desligados estão dizendo: Senhor, despede, essa mulher é chata. Eu penso em Jesus contando de 1 até 10 para não excluir os 12 do ministério dele, porque eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles não estão entendendo que a última mulher, olha para mim aqui, deixa a irmã com o rodo. Eles não estão entendendo que a última mulher notável na Bíblia, vou repetir, a última mulher notável na Bíblia que saiu de Tiro e Sidom foi Jezabel. Ela trouxe idolatria, trouxe demônio, trouxe tudo que é de ruim. Os discípulos não estão entendendo que Jesus está pegando a imagem das mulheres e está lavando com o sangue dele, porque quem está saindo de Tiro e Sidom agora não é Jezabel, é uma mulher que só quer libertação para casa dela e adorar. Alguém está aí? Alguém está aí? Acorda alguém que está do teu lado e diga: é isso que acontece toda vez que você se arruma para vir para a igreja. É Deus mudando a história da tua casa, é Deus mudando a fama da tua família. É por isso que, se eu fosse você, eu jamais ousaria me sentir incomodado com a adoração de alguém do seu lado, porque você não sabe que essa pessoa que está gritando glória a Deus e aleluia aí é uma mulher que foi levantada por Deus para apagar uma imagem destruída e caída das mulheres da família. Alguém está por aí? Pelo amor de Deus. Você acha que ela é exagerada, você acha que ela grita demais, mas Jesus mandou dizer: eu estava com saudade de ouvir a adoração vindo de lá, porque de lá só vinha demônio, de lá só vinha adorador de Baal. Mas desde que essa mulher se levantou, até migalha da mesa ela quer milagre, ela quer glória, ela quer milagre. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Quem já entendeu o que está acontecendo aqui, abre a boca para glorificar a Deus.
Estava tudo planejado. Estava tudo planejado. Tiro e Sidom, uma mulher e uma causa. Qual era a causa dela? Não era uma porta de emprego. Não que isso não seja importante, mas não era a causa dela. Qual era a causa dela? Problema no casamento? Não que não seja importante, mas não era problema no casamento. Qual era a causa dela? Enfermidade? Não que não seja importante, mas não era a causa dela. Qual era a causa dela? Possessão do diabo. A causa dela era um trono de dominação. O problema dela se resumia a uma dominação espiritual que estava em tiro desde Ezequiel 28 e ninguém tirava. Então o diabo pinta a borda com a filha dela, diz que vai matar, não sai. Por quê? Porque o trono está lá desde Ezequiel 28. Só que quando Jesus escolheu aquela casa para fazer o culto, a mulher descobriu que ele estava lá e correu para onde ele estava. Outras pessoas proeminentes visitaram a cidade. Ela nunca correu para pedir ajuda dessas pessoas, mas ela correu para pedir ajuda de Jesus, porque ela entendeu que estava ali alguém que tinha o poder de destronar aquele que governava a vida da filha dela. Ela entendeu que se ela fosse lá para pedir socorro para Jesus, a filha dela seria liberta, porque naquele dia o trono do coração dos mares de Tiro e Sidom estava tremendo, porque o maioral chegou para relembrar a profecia de Ezequiel 28. Tu pensas que és Deus, está segurando a filha dela. Tu pensas que és Deus, está amarrando a filha dela. Tu pensas que és Deus, está ameaçando o marido dele de morte, dela de morte. Mas tu não és Deus. E o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores chegou para provar que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Vai, mulher, pode ir embora. Para onde? Para casa? Por quê? Porque tua filha já está liberta. Como assim? Porque quem agarrava ela sabe que eu já cheguei. Mas o senhor não vai falar nada? Não precisa. Por quê? Porque quando eu botei o pé aqui, ele sentiu lá a minha presença. Mas o senhor não vai levantar a mão, não vai fazer... Não vou fazer nada. Mas ela está liberta, tá? Por quê? Porque bastou colocar o pé aqui, ele soltou ela lá. Porque ele sabe quem chegou. Eu cheguei para pegar o trono que é meu, a autoridade que é minha, a glória que é minha. Ou levanta a mão mais alto que você puder. Assim te diz o Senhor: eu estou indo lá. Uma obra que homens não fizeram, eu vou fazer. Uma obra que o dinheiro não resolveu, eu vou resolver. Eu ouço barulho de cadeias quebrando, algemas por a mãe cheia. Elébia, Racanto, Urabaia, Ermicancha. Ei, mãe, liga teu pensamento em Deus agora. Ei, esposa, liga teu pensamento em Deus agora, porque Ele vai lá. Tu precisas que Deus visite alguém? Tu precisas que Deus visite alguém? Tu precisas que Deus entre em algum lugar? Tu precisas que Ele te socorra? Tu precisas que Ele retome alguma coisa que o inimigo anda dizendo que é dele, que tu perdeu? Segura a mão de alguém que está do teu lado agora. Diga para o seu vizinho: o mesmo Jesus, muito fraco, vai de novo, o mesmo Jesus de Marcos 7 está aqui hoje para colocar para dentro quem estava de fora do mapa, para tirar do trono
o metido a besta, que está pensando que manda em alguma coisa. Liga teu pensamento no céu agora. Liga, porque Jesus vai começar a visitar lugares agora. Não solta a mão dele não. Seja abençoado por essa canção. Vai.